Fala pessoal, só estou aqui no iniciozinho do vídeo para deixar aqui um aviso. O aviso é que o canal agora tem o Seja Membro. Então, se você puder e quiser ajudar o canal ou me ajudar a comprar um refri ou qualquer outra coisa, por favor esteja pensando em se tornar membro. Como recompensa, vocês estarão ganhando alguns benefícios aqui no canal, mas principalmente estarão me ajudando a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Então se você puder e quiser ajudar o canal, estaria me ajudando muito virando membro. É isso, não vou mais interromper vocês, fiquem aí com o vídeo. Bom, o mangá do One Piece é uma obra com um universo muito grande e rico, que surpreendentemente está em constante crescimento. É muito louco ver como Oda consegue criar um universo tão cheio de mistérios, histórias e culturas. Porém, por conta do tamanho da obra, algumas pessoas podem ficar meio perdidas com os acontecimentos e podem acabar por deixar alguns pontos escaparem. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou contar para vocês, resumidamente, toda a linha temporal do mundo de One Piece. Vamos desde o que sabemos sobre a criação do mundo até chegarmos nos momentos atuais. Antes de começar, quero deixar algumas coisas claras. Primeiro, que não fui eu que montei toda esta timeline. Quem fez essa toda pesquisa e reuniu toda essa informação foi o Arthur da livraria de Ohara. Ele que teve todo esse trabalho, o cara é brabo, ele sabe muito sobre One Piece. Por isso, estarei deixando tanto o link do canal dele quanto toda a timeline original para vocês caso queiram dar uma olhada. Segundo, é que esta linha temporal está sendo referente a todos os acontecimentos presentes no canon do One Piece, ou seja, estamos falando do mangá até o capítulo 1120, que é o último capítulo lançado enquanto eu faço esse vídeo. Além disso, tem algumas informações que estão em SBS e Vivi Cards, mas não se preocupem que algumas informações menos conhecidas farei questão de mencionar onde elas foram citadas. Mas mesmo assim, as informações mais relevantes que vamos ter de SBS são mais datas ou idades de personagem e tudo mais. E por último, é que o calendário do mundo do One Piece funciona da exata mesma forma que o nosso mundo. Porém, o mundo do One Piece atualmente se encontra no ano de 1524. Então, se por exemplo eu dizer 800 anos atrás aconteceu algo, isso quer dizer que é 800 anos atrás dentro do mundo de One Piece e não do nosso. Agora, com tudo explicado, vamos começar com o vídeo. Tudo começa aqui, na Era dos Dinossauros. Esta é a data mais antiga catalogada no mundo de One Piece. Estima-se que aconteceu no mínimo há 100 milhões de anos atrás. É durante esta época onde dinossauros dominaram o mundo de One Piece por mais de 100 milhões de anos, segundo Queen no capítulo 1128. Até que eventualmente os dinossauros começaram a desaparecer, embora ainda existam algumas espécimes restantes, como vimos em Little Garden. A primeira vez que essa era foi citada foi durante o capítulo 115, onde Vivi fala sobre ele. Este é outro período da história, provavelmente um dos mais pequenos juntamente com a Era dos Dinossauros. Os acontecimentos aqui são todos aqueles que aconteceram depois da Era dos Dinossauros, mas antes do século perdido. Ela aconteceu há cerca de 5.000 anos atrás, sendo o primeiro e mais antigo, que é o nascimento da Árvore da Onisciência, onde futuramente seria a Ilha de Ohara. Há 4.000 anos atrás, o Palácio de Alubarne é construído na Ilha Sandy e serviria como local histórico pelos próximos 4 milênios, no que seria o Reino de Alabasta. Há 1524 anos atrás, começa o ano zero do mundo do One Piece. O nome do calendário global atualmente adotado no mundo do One Piece é o Kanryeki, e é o que usaremos como referência para calcular todas essas datas. O Kanryeki foi mencionado pelos povos Shandorianos anteriores no século vazio, como visto por Robin no capítulo 261, o que significa que o calendário está em ação desde os tempos antigos, mas ainda é usado no presente. Em algum momento antes do ano 400, mais de 1122 anos atrás, humanoides alados chamados por alguns como anjos colonizam a Lua e fundam a cidade de Birka. Sua civilização prospera com uma tecnologia muito avançada e eles criam uma raça de androides. Mas devido à falta de recursos naturais na Lua, o povo da Lua parte para o planeta abaixo, abandonando os androides que entram em uma espécie de hibernação. As 3 tribos da Lua eventualmente se separam, indo um dia fundar as tribos de Birka, Skypiea e Shandora. Depois disso, em algum momento antes do ano 500, há mais de 1000 anos atrás, nasceu Zunisha,
Zunisha. Segundo o Vivricard dele, Zunisha tem pelo menos 1000 anos, ou seja, no mínimo ele nasceu durante esta época. No ano 600, o reino de Dressrosa é formado na ilha de Dressrosa. A dinastia Don Quixote eventualmente surgiria como seu líder. 100 anos depois, o palácio do país também é construído. Nesta época, a raça dos Tontartas partem para o mar para encontrar recursos que eles não poderiam ser encontrados na sua terra natal, mas são perseguidos por humanos e levados à extinção. O rei Don Quixote oferece aos Tontartas um plano prometendo seguranças e recursos em troca de trabalho, mas os Tontartas são, no entanto, explorados e escravizados pelo rei Don Quixote, pois são forçados à escravidão para trazer riqueza a Dressrosa, enriquecendo o país ao custo do seu sofrimento. Essa é a era que marca um início sombrio no mundo de One Piece, afinal foi onde as pessoas começaram a ser escravizadas no mundo. Em algum momento, antes do século 600, há mais de 900 anos atrás, a Berry foi instituída como moeda. Depois disso, perseguido por humanos, a raça dos Tritões encontram a Ilha dos Homens-Peixes no lugar mais fundo do mar, onde os raios do sol alcançam, sendo por causa das raízes da árvore colossal do sol Eva, como foi mencionado no capítulo 612. Em algum momento antes do ano 700, mais de 800 anos atrás, tanto o país de Wano é formado ao redor das margens do vulcão do Monte Fuji, quanto a cidade de Water 7 é criada, e isso faz bastante sentido, afinal, Pluton tem tudo a ver com esses dois países. Aqui começamos a parte da história que a gente terá os maiores mistérios da obra até então. Este século começa no ano 600. Este período de tempo encerra a era dos escravos, porém não encerra a escravidão. Até mesmo nos tempos atuais no mundo do One Piece, a escravidão não foi completamente abolida. No volta do ano 600, cerca de 900 anos atrás, um certo reino imenso prospera durante este período com a sua tecnologia incrivelmente avançada, conectando muitos países ao redor do mundo, com laços com os países dos deuses, a Ilha dos Tritões, o país de Wano, Shandora, Water 7 e muitos outros. Este reino é dito ser formado por muitos membros que teriam sido chamados de Clã D. Eles também são responsáveis por construir Emmet, um robô gigante que ninguém sabe o seu propósito até agora. Depois dessa mesma época, o mais antigo exemplo de Akuma no Mi aparece no mundo. Começam a surgir rumores e lendas de serem as encarnações de um certo demônio do mar. No ano 700, mais de 800 anos atrás, a raça lunariana, aparentemente descendentes do povo da lua, prosperam no topo da Red Line, num castelo que era chamado de País dos Deuses, onde eles são chamados como sendo deuses. Em meados do ano 600, entre 900 e 800 anos atrás, nasceu o rei Imunerona e a rainha Nefertari de Lili. Algum tempo depois, escravos e pessoas oprimidas começaram a idolatrar e a rezar por um super-herói fictício chamado Guerreiro da Libertação, como sendo uma divindade, o Deus do Sol, na esperança que ele pudesse de alguma forma existir e lhes trazer libertação. Talvez por conta disto, Nika apareça ao mundo em uma forma de Akuma no Mi Zohan mítica, a Hito Hito no Mi, modelo Nika, que é comida por um usuário que a desperta, ganhando o apelido de Joy Boy. A princesa sereia da Ilha dos Tritões nasce e é batizada como Poseidon. Ela é reconhecida pelos reis dos mares como sendo sua rainha, por alguma razão ainda desconhecida. Em simultâneo, um poderoso navio de guerra é construído na ilha do Water 7. Ele foi batizado como a arma antiga Pluton. Nesta mesma época também surge Uranus. Junto com Pluton e Poseidon, essas três armas ancestrais teriam a capacidade de destruir o mundo. No ano 600, entre 900 e 800 anos atrás, o povo da Ilha dos Tritões faz uma promessa a Joy Boy envolvendo uma arca colossal chamada Noah e Poseidon. Depois desse acontecimento, começa a Grande Guerra do Século Vazio. Isso foi um conflito massivo entre o reino antigo contra a aliança de 20 reinos que se juntaram para lutar contra este reino imenso. A aliança inclui o rei Munerona, a rainha de Alabasta Nefertari Lili, que sem conhecimento dos seus aliados de facto eram membros do clã D, o rei de Dressrosa Don Quixote e os governantes Figarland, Jay Garcia, Marcus, Topman, Ethan Baron e Shepard, entre outros 11 governantes. Não sabemos praticamente nada sobre esta guerra, fora que o reino antigo perdeu. No final do ano 600,
há cerca de 800 anos atrás, o reino antigo aparentemente percebeu que estava se aproximando da derrota, então decide executar um plano para preservar os seus ideais. Com seus aliados, o clã Kozuki, eles descobrem informações sobre o seu reino em pedras indestrutíveis nos poneglyphs, detalhando a verdadeira história. Assim, um total de 30 pedras foram criadas. Graças à ajuda de Nefertari e de Lily, os poneglyphs estão espalhados ao redor do mundo, mas logo após este evento, misteriosamente, Lily desaparece. Depois disso, o irmão mais novo de Lily assume o trono, agora vago de Alabasta, mas fica com uma carta de sua irmã pedindo para proteger um poneglyph que estava confiado a Alabasta, levando as futuras gerações da família real a proteger essa pedra em segredo em nome do amanhecer. Aparentemente, o Joy Boy morre e a Hito Hito no Mi modelo Nika renasce. A fruta começa a usar a sua vontade como sendo uma fruta do tipo Sohan para fugir dos seus inimigos pelos próximos 800 anos, na esperança de encontrar um novo usuário quando as armas antigas pudessem ser usadas. Depois disso, os 20 reinos condenaram a raça bucaneiro devido a uma ação que foi considerada um pecado capital relacionado ao desejo de se tornar Nika. Ao longo dos séculos seguintes, eles escravizaram e perseguiram até a quase extinção desta raça por conta desse chamado crime. Depois disso, uma profecia ou crença surge de que um dia um novo Joy Boy surgirá e guiará as armas como Poseidon para mudar o mundo para sempre. Este dia de mudança também é referido por alguns como o amanhecer do mundo, ou o dia que o mundo virará de cabeça para baixo. A promessa entre Joy Boy e o povo da Ilha dos Tritões não pode ser mantida. O povo da ilha promete proteger a Arca Noah para que a sua promessa possa ser cumprida algum dia, para que quando o dia da promessa chegar, o novo Joy Boy possa vir guiar a Arca Noah juntamente com a nova Poseidon. E são confiados a eles um Road Poneglyph ao lado de um Poneglyph detalhando um pedido de desculpas por quebrar a promessa. Já o clã Kozuki fecham as fronteiras de Wano do resto do mundo para proteger a si mesmos, seus poneglyphs e a sua arma Pluton escondida sob as suas terras, aguardando o dia em que Joy Boy retornaria. Esse fechamento das fronteiras é muito literal, pois muros colossais são construídos ao redor do país para protegê-lo. Isso resulta em um país lentamente começando a se inundar graças às chuvas e enchentes, forçando assim a realocação constante dos seus cidadãos mais para cima do Monte Fuji. Por sua vez, os Mink se isolam nas costas do elefante Zunisha e cortam o contato com o resto dos humanos para proteger um dos Road Poneglyphs, para esperar o dia que o amanhecer do mundo chegar. Zunisha tinha sido um camarada de Joy Boy que cometeu um crime grave, por isso ele foi punido a andar pelos mares até que o novo Joy Boy possa reaparecer no mundo para então o ajudar a abrir as fronteiras do Wano como seu novo comandante. Em Water 7, o construtor naval que projetou o navio de guerra Pluton decide esconder seus projetos e passá-los adiante, caso seja necessário construir uma segunda Pluton para combater a arma ancestral que caiu em mãos malignas. Por volta do ano 694, Amatsuri Toki usa o seu poder para saltar 800 anos no futuro, esperando para ver com seus olhos o dia em que alguém surgirá para realizar as esperanças do seu povo e realizar o amanhecer do mundo. Já o fim do século 600, que foi há cerca de 800 anos atrás, se inicia com a queda de Shandora. Eles haviam recebido um poneglyph com os detalhes sobre Poseidon. Por isso, os 20 reinos tentam roubar este poneglyph, instigando um conflito brutal que resultaria na queda de Shandora e na morte de muitas pessoas. No entanto, apesar de suas perdas, o povo de Shandora é bem sucedido em proteger a pedra, e os reinos aliados são forçados a recuar. Um sino é construído ao redor da pedra para simbolizar o seu orgulho e o sangue que foi derramado. Depois disso, os 20 reinos aliados emergem vitoriosos do conflito do século vazio, e por fim, o reino antigo é derrotado. A ilha onde os Road Poneglyphs apontam, que futuramente seria apelidada de Left Tail, é deixada completamente abandonada. Na ilha é deixado um certo tesouro relacionado de alguma forma a Joy Boy, que um dia viria a ser conhecido como One Piece. Com a chegada do One Piece, marca o fim do século perdido durante o ano 700. Chegamos no momento em que eu pessoalmente irei chamar de história moderna. Isso se trata de todos os acontecimentos envolvendo o mundo do One Piece após os acontecimentos do século perdido e antes da Era dos Rocks. Ou seja, a maioria desses eventos são de conhecimento geral do personagem. Afinal, esses eventos não foram completamente apagados da história. O início do ano 700 é marcado com a fundação do que nós conhecemos hoje como governo mundial. Os 19 reis restantes, dado o desaparecimento de Lily,
deixaram seus países e ascenderam para Mary Joyce e se tornaram dragões celestiais, reescrevendo a história como sendo os deuses que criaram um novo mundo. Juntos, eles formam o governo mundial. Por medo dos ideais do clã D, o governo opta por apagar todas as informações e registros históricos do século vazio, resultando no século do ano 600 se tornando conhecido como o século vazio, pois muitos poucos registros deles permanecem intactos ainda. Um trono vazio é construído dentro do castelo de Pangaea em Mary Joyce, onde os 19 reis restantes fincam suas espadas e prometem nunca desejar esse poder como seu. Isso é, na verdade, uma fachada para enganar o mundo, já que o rei Imunerona assume o trono para se tornar o rei do mundo. Bom, acredita-se que ele alcançou a juventude graças aos poderes da Ope-Ope-no-Mi ou por qualquer outra razão. Mas mesmo assim, Imu opta por desaparecer dos olhos do público para que ninguém fique ciente do diabo que governa o mundo. Com a ascensão de Imu, marca o início do governo mundial pelos próximos 800 anos. Algum tempo depois, Enies Lobby é criado sob o buraco que possivelmente foi deixado por uma arma ancestral, e a Cypher Pool é criada e a Divisão 9 é encarregada de proteger Enies Lobby. Sabemos disso graças ao capítulo 426, onde o marinheiro fala que tanto a CP9 quanto Enies Lobby foram criados há 800 anos atrás. Provavelmente, após o efeito do buraco deixado pela arma ancestral, os níveis das águas do mar sobem ao redor da vizinhança do Water 7, fazendo com que a ilha comece a afundar lentamente ao longo dos próximos séculos, fazendo com que os cidadãos acabem construindo novos edifícios acima dos antigos. Com o trono de Dressrosa vazio após o rei Don Quixote ascender para Mary Joyce, a família Riku se levanta como os novos governantes do país. Tendo descoberto as atrocidades que o clã Don Quixote fez aos Tontatas, o rei Riku I se prostra aos Tontatas pedindo desculpas e oferece a eles uma oportunidade de viver em harmonia. Isso dá início a uma era de paz de 800 anos para Dressrosa, onde os cidadãos vivem juntos com as fadas do país. Em paralelo, o Império de Amazon Lily fecha as fronteiras para os homens pelos próximos séculos, isso para se proteger de algo que não sabemos, mas que foi mencionado no capítulo 515. Algum tempo depois, no ano 600, o país de Wano é atacado por um dragão colossal, mas o samurai Shimotsuki Ryuma o mata nos céus da capital das flores. Depois disso, Ryuma passa a ser conhecido como o deus da lâmina. Após sua morte, a sua espada Sursui se tornou um tesouro nacional por seu incrível talento. Isso foi mencionado no capítulo 937, e meio que podemos ver isso durante o mangá de Monsters, apesar disso não ser exatamente canon. A única informação importante que temos do ano 800 especificamente, que foi há 700 anos atrás, é que nesta época, sob ordem dos dragões celestiais, 4 pontes enormes são ordenadas a serem construídas através da força de trabalho de escravos. A construção dessas pontes continua pelos próximos 7 séculos, tornando-se conhecida como o País Ponte Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf e Bourbon Wolf. Por fim, estamos no ano 1000, que acontece há cerca de 500 anos atrás, onde a gente começará a ver cada vez mais datas precisas. Neste ano, Ors aterroriza como sendo conhecido como puxador de continentes, mas Ors acaba se perdendo no país de gelo e finalmente sucumbe e morre congelado, pondo um fim nele. Em 4 de outubro de 1088 nasceu Calgara, e 8 de outubro de 1089 nasceu Mont Blanc Noland. Sabemos disso graças ao vivricar dos personagens específicos. Durante os anos de 1120 a 1128 acontece toda a história de Noland e Calgara. Descobrimos mais sobre Shandora e vemos como que ela foi parar a Skypiea e a guerra que resultou entre essas tribos. Essa história termina com Noland sendo chamado de mentiroso e sendo executado em praça pública. Por volta de 1322, o barco que vemos que caiu do céu, chamado de St. Briggs, chega em Skypiea, mas é sentenciado e fica à deriva nas nuvens. Os seus navegantes acabam morrendo por volta desta época. No ano de 1324, a ilha Green Beach se torna inabitável para o povo de Dressrosa, sendo por causa de um cardume de peixes lutadores que se movem pela ponte, tornando a passagem muito perigosa. Neste mesmo ano, o gigante de ferro fabricado no século 600 pelo povo do século vazio ataca repentinamente Mary Joyce, mas fica sem energia antes que possa causar qualquer dano. O governo pede para que ele seja desmontado, mas cientistas perplexos com a tecnologia avançada o escondem para estudar sua misteriosa fonte de energia. Neste ano também acontece um Reverie, que marca um tratado de paz entre os homens-peixe e
assim se juntam ao governo mundial. Agora os homens peixes são legalmente tratados como pessoas normais novamente, mas mesmo assim a discriminação continua desenfreada no mundo todo e a escravidão, mesmo tendo sido abolida, ainda continuava debaixo dos panos. Pelos próximos 2 séculos, o reino da Ilha dos Tritões evitaria participar dos futuros reveries. Nesta parte aqui, nascem muitos personagens importantes para o mundo do One Piece. A maioria dos personagens da antiga era nascem nessa época, mas vou dar destaque a 2. 31 de dezembro de 1447, nasceu Goldie Roger, segundo o SBS volume 82. E 6 de abril de 1450, nasceu Edward Newgate, na sua terra natal, que, por não ser membro do governo mundial, fez com que o jovem Newgate ficar órfão desde pequeno. Entre os anos de 1461 a 1462, acontece todo o flashback da Big Mom em Elbaf. Já no ano de 1472, os piratas Rumbar conhecem a Laboon, entram na Grand Line e eventualmente têm o seu final trágico. Por volta de 1480, mais de 44 anos atrás, começa a Era dos Rocks, uma era onde quem detinha o maior poder pirata do mundo era Rocks de Shebeck e sua tripulação. Ele meio que conseguiu fundar a Ilha Hachinosu, uma ilha só de piratas que aterrorizaram o mundo. Nesta mesma época, Kaido, com 15 anos, se junta aos piratas Rocks. No ano de 1481, há 43 anos atrás, Kuma e sua família são escravizadas pelos dragões celestiais devido à sua herança bucaneiro. Após um teste de sangue do seu nascimento vazar, Kuma perderia sua mãe e seu pai nos próximos 4 anos como sendo escravo em Mary Joyce. Em 3 de agosto de 1484, nasce Marshall de Teach. Por alguma razão específica, ele não consegue dormir pelo resto de sua vida. Algum tempo depois, os piratas Roger chegam à ilha Lodestar em 1485. Eles chegam no ponto final da Grand Line, sendo os primeiros a alcançá-los em séculos. No entanto, eles percebem que ainda resta outra ilha final e continuam sua jornada para completar a circunnavegação no mundo e voltar para tentar achar os Road Poneglyphs que eles deixaram. A Era dos Rocks termina em 1486, 38 anos atrás, quando os Dragões Celestiais realizaram seu torneio de genocídio anual na ilha de God Valley. Mas por conta de uma garota chamada Ginny, a localização desta ilha acaba vazando, fazendo com que Rocks e sua tripulação irem até lá para conseguir saquear os prêmios desse genocídio, fazendo com que Garp e Roger unissem forças para conseguir derrotar esta ameaça. Com a conclusão do incidente de God Valley e a queda dos Rocks, a Era dos Rocks termina e a Era do Roger começa, marcada pela ascensão do Roger no poder nos próximos 14 anos. Monkey D. Garp recebe todo o crédito pela derrota dos piratas Rocks no jornal e assim passa a ser conhecido como o herói da marinha. A maioria dos detalhes sobre o incidente de God Valley são, no entanto, mantidos ocultos pelo governo devido ao tabu que era o interesse de Shebeck em se tornar o novo rei do mundo. Depois disso, acontece tudo o que vimos no passado do Guma. Entre os anos de 1486 a 1500, Dufend funda a Mendes, um laboratório clandestino pesquisando sem limites, supostamente em nome da paz. Sua equipe é composta por Vegapunk, Caesar, Judge, Queen e Stussy. Stussy essa que serviu como o primeiro experimento para a clonagem, resultando no primeiro clone bem sucedido do 01 da Mendes, Stussy, em 24 de abril. Dr. Vegapunk vence o Nobel da Paz e conhece os 5 Goroseis. Algum tempo depois, o governo dissolve a Mendes e os reintegra a uma unidade de pesquisa trabalhando para o governo mundial. Vegapunk e Caesar se juntam a esta unidade enquanto Judge e Queen fogem, Judge continuando a pesquisa no reino móvel de Germa 66. Em 491, os remanescentes dos piratas Rocks começam a formar suas próprias tripulações e a expandir a sua fama. Nesse mesmo ano, o dragão celestial Don Quixote Homing decide renunciar aos seus status para viver ao lado dos humanos. É durante esta data e os anos posteriores que vemos todo o flashback do Flamingo. Saltamos 3 anos, agora em 1494, 30 anos atrás, os piratas do Barba Branca acabam naufragando em um ano e o Newgate conhece Oden pela primeira vez. Oden implora para o Barba Branca deixá-lo entrar na sua tripulação, mas apesar de recusar a princípio, no final Newgate aceita Oden na tripulação. Posteriormente, Oden viria entrar temporariamente no bando de Roger.
Mas, enquanto Oden estava fazendo sua viagem, em 1496, a família Kurozumi se aproxima de Kaido e oferece para assumir o país do Wano, se unindo a Orochi. Um ano depois, em 1497, acontece a Batalha de Ed. Os piratas Roger enfrentam a frota de Shiki, o Leão Dourado, no mar, mas acontece uma tempestade repentina, resultando em uma derrota desastrosa para a frota de Shiki, com o próprio Shiki terminando com o volante perfurando em seu crânio, enquanto Roger escapa milagrosamente. Isso acontece no capítulo 0 de One Piece, inclusive eu recomendo muito que leiam esse capítulo é realmente bem bom. Por fim, no ano de 1499, os piratas Roger se tornam as primeiras pessoas a chegar na ilha da Grand Line, pela primeira vez em 8 séculos, e os primeiros a testemunhar o tesouro deixado por Joy Boy, levando-os a risos e a lágrimas ao vê-los, tendo aprendido muito sobre a verdadeira história, bem como testemunhado o conto de risos de Joy Boy. Roger decide apropriadamente nomear a ilha final de Left Tail. Depois disso, mudaram o nome de Gold D. Roger para o nome de Gold Roger e começaram a lhe chamar de Rei dos Piratas. Depois disso, os piratas Roger se desfazem, Oden retorna para Wano e descobre a ascensão de Orochi ao poder. Depois acontece tudo aquilo que a gente viu em seu flashback. Monkey D. Dragon abandonou a marinha e formou os Guerreiros da Libertação, que lideraram protestos ao redor do mundo, salvando inúmeras pessoas, se tornando assim um homem procurado. Setembro de 1500 começa a Grande Era dos Piratas. Tendo alcançado riqueza, fama e poder, o rei dos piratas Gold Roger é executado em Logtown às 15h15. Com suas palavras finais, ele encorajou as pessoas a irem em busca do tesouro One Piece, levando a um boom na pirataria, marcando o início da Grande Era dos Piratas. Várias figuras que deixaram sua marca no futuro aparecem na execução do Roger, incluindo Crocodile, Doflamingo, Moria, Mihawk, Dragon, Shanks e Buggy. Nesse mesmo ano acontece todo o flashback do Franky e a morte do Tom. Um ano depois, um novato, Gekko Moria, entra em conflito com o Imperador Kaido do país do Wano. Kaido sai vitorioso e mata toda a tripulação do Moria, mas Moria consegue escapar, e durante este evento Moria acabou profanando o túmulo de Ryuma em Wano, roubou seu cadáver e a espada Shusui. Em 1502, 22 anos atrás, acontece o incidente de Ohara. Os Goroseis invocam Buster Call para destruir Ohara, pois descobrem que os estudiosos estavam pesquisando sobre os Poneglyphs. O professor Clover, Nico Alvida e todos os estudiosos de Ohara são mortos e a ilha é completamente destruída, mas Nico Robin sai viva e ganha uma alta recompensa por sua cabeça. Poucos meses após o incidente de Ohara, Dr. Vegapunk e Monkey D. Dragon se encontram em Ohara, realizando um breve funeral para as vítimas desse incidente, enquanto Dragon jura mudar o mundo para que mais injustiças assim não aconteçam. Sob a orientação de Jaguar de Sal, vários gigantes transferem todos os livros que sobreviveram ao incidente de Elbaf para tentar preservar o conhecimento deixado por Ohara. Saul, por sua vez, se esconde em Elbaf ao lado da biblioteca preservada. Depois desse incidente, Monkey D. Dragon, que estava operando até então como o capitão dos Guerreiros da Libertação, cria o Exército Revolucionário junto com Emporio Ivankov e Bartolomeu Kuma. Entre os anos de 1505 a 1511, Shanks é atacado por Marshal de Teach dos Piratas de Barba Branca durante um conflito, deixando assim uma cicatriz de 3 linhas no seu olho esquerdo. Segundo o volume 4 do SBS, o Shanks ganhou essa cicatriz há cerca de 20 a 26 anos atrás, então foi mais ou menos nessa época. E aqui chegamos na provável data mais importante para One Piece, que é 5 de maio de 1505. 19 anos atrás, nasceu Monkey D. Luffy como sendo o filho de Monkey D. Dragon e o homem que futuramente encontrará o One Piece. E em 2 de fevereiro de 1506, 18 anos atrás, nasceu Vivi como princesa real do reino de Alabasta, filha de Nefertari Cobra e Titi e descendente de Nefertari de Lily. De 1507 a 1514 acontece todo o flashback de Otahime e do Fisher Tiger. Já em 1508 a 1511 acontece o flashback do Law. Em 4 de abril de 1508, nasceu a princesa sereia Shirahoshi, filha de Otohime e Neptune, mas sem saber, ela seria uma das 3 armas ancestrais, a Poseidon. Já em 1512 a 1513, acontece todo o flashback do Sanji. Nesse mesmo tempo, ainda em 1515,
um navio do governo que estava escoltando a Hito Hito no Mi modelo Nika, que agora foi renomeada como Gomu Gomu no Mi, é atacada pelos piratas ruivos e Lux-Hu acaba roubando a fruta no processo. Por não conseguir proteger a fruta, o agente da Cypher Pool, Who's-Who, é preso. Um ano depois acontece o flashback do Luffy com o Shanks, onde ela acaba comendo a Hito Hito no Mi. Após isso, Garp deixa seu neto aos cuidados de Dandan, chefe dos bandidos da montanha. Lá ele conhece Ace e Sabo e formam um laço de irmandade. O golpe de Skypiea aconteceu em 1516, onde Enel e seu exército destroem Birka e destronam Granfall e ele sobe ao seu trono. Após isso, aumentam as tensões na Guerra do Céu entre os Skypians e os Shandians. Já o incidente de Punk Hazard aconteceu em 1520. O assistente de Vegapunk, Caesar Clown, desenvolve uma arma de destruição em massa em Punk Hazard. Vegapunk o prende por causa disso, mas em seu último esforço, Caesar detona uma bomba destruindo o ecossistema de Punk Hazard e devastando o local. Vegapunk e os outros agentes do governo conseguem escapar, mas os prisioneiros deixados para trás na ilha são afetados pelo efeito da arma. Caesar é preso, mas eventualmente consegue escapar. Por volta de fevereiro de 1522, Monkey D. Luffy, agora com 17 anos, parte da Vila Fuchsia em sua jornada para se tornar o Rei dos Piratas. E é a partir daqui que eu acho que todos já sabem o que acontece. Acontece toda a história que nós acompanhamos até hoje, então irei resumir para vocês a partir daqui. De 4 de fevereiro a 18 de fevereiro de 1522 acontece toda a saga de East Blue. Já de 19 de fevereiro a 7 de março de 1522 acontece toda a saga de Alabasta. Já de 8 de março a 11 de março de 1522 acontece toda a saga de Skypiea. De 16 de março a 25 de março acontece a saga de Water 7. Nos dias 26 e 27 de março acontece o arco de Thriller Bark. Em abril de 1522 acontece toda a saga de Marineford, marcando assim a maior guerra do mundo moderno de One Piece e o início da nova era dos piratas. Neste meio tempo acontece um time skip de 2 anos. Agora nos encontramos em 1524, o ano atual do mundo de One Piece. Assim, de 26 de janeiro a 4 de fevereiro de 1524 acontece toda a saga da Ilha dos Homens Peixe. Em 6 de fevereiro acontece o arco de Punk Hazard. De 7 de fevereiro a 10 de fevereiro de 1524 acontece todo o arco de Dressrosa, e de 11 de fevereiro a 1 de março de 1524 acontece o arco de Zou e o de Whole Cake. 3 de março, o Reverie de 1524 começa, onde é decretado o fim dos Chichibukais e revelado a criação dos Serafins, como sendo os seus substitutos. Já de 3 de março a 2 de abril de 1524 acontece todo o arco de Wano. Mas depois do confronto em Wano e da queda de 2 antigos Yonkous, novos imperadores são formados, sendo eles Buggy, Luffy, Teach e Shanks. E por fim, no dia 7 e 8 de março de 1524, acontece o incidente de Egghead, algo que abalará o mundo de One Piece para sempre. Mano, é bem doido pensar o quão grande o mundo de One Piece é. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é reviravolta, plot atrás de plot. É como se o mundo de One Piece nunca parasse, sempre está em constante movimento, sempre acontece algo. E olha que isso nem é metade das coisas que estavam nessa timeline. Eu só me foquei nos acontecimentos mais antigos e ainda assim fiz questão de resumi-los ao máximo. Então eu recomendo que vão aí no link da descrição e dêem uma olhada no site do Arthur. Tem muita coisa que vocês podem encontrar nessa timeline e muitas outras coisas sobre One Piece também. Também não se esqueçam de ajudar deixando seu like e se inscrevendo. E se puder, se tornar membro para ajudar ainda mais o canal. Mas é isso, eu vou me despedindo. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem bem e tchau.